Bom dia a todos. Meu nome é Augusto César Martins Bicalho e este é um vídeo gravado para a aula de Física das Radiações, do professor Mário Alberto Simonato Altoé. E o tema deste vídeo vai ser a linha de luz IP. Para iniciar o vídeo, vamos falar um pouco sobre o que são as linhas de luz. Sirius é uma das fontes de luz síncroton mais avançadas do mundo. As linhas de luz são estações experimentais onde os materiais são analisados. Elas são como microscópios complexos que focalizam a radiação síncroton para que ela ilumine as amostras dos materiais em estudo e permita a observação de seus aspectos microscópicos. Dentre essas linhas, a gente vai focar na linha de luz IP. O status delas é de comissionamento. E ela tem esse nome por causa que IP vem do nome dela em inglês, que é esse daqui, e que em português significa espalhamento inelástico ressonante de raio-x e espectroscopia de fotoelétrons, que são duas das principais técnicas utilizadas nessa linha de luz. Além dessas duas técnicas, a linha de luz IP combina outra técnica, então são um total de 3 técnicas diferentes de espectroscopia. Como eu citei anteriormente, a primeira é o espalhamento inelástico ressonante de raio-x, que a gente vai tratar por essa sigla aqui, Higgs, de alta resolução. A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, XPS, na faixa de energia de 100 a 2000 eletronvolts, conhecida como raio-x moles, e a que eu não tinha citado ainda, que é a espectroscopia de absorção de raio-x, a XAS. Como dito anteriormente, as linhas de luz são estações experimentais utilizadas para análise de materiais. Então agora, iremos nos aprofundar um pouco no que a gente pode estudar utilizando a linha de luz IP. Iniciando pela composição, pela análise elementar e pela especiação química. Utilizando a análise das técnicas XAS e XPS, usando raio-x moles, é possível determinar a composição química de forma quantitativa, na região próxima à superfície de amostras sólidas, o que é uma informação crucial para várias áreas, desde filmes finos e eletrônica até catálise e agricultura. Outro aspecto que a gente pode analisar com a linha de luz IP é a estrutura eletrônica, estados ocupados e desocupados. Novamente, com as técnicas XPS e XAS, é possível determinar a estrutura eletrônica dos materiais. Enquanto a XPS analisa os estados ocupados dos elétrons de caroço e valência, a XAS mede os estados desocupados, projetados no átomo absorvente. E por último, outro aspecto que a gente pode analisar utilizando a linha de luz IP são as excitações eletrônicas, magnéticas e vibracionais. Agora, nos aprofundando um pouco mais na técnica Higgs, que dá esse passo adiante, ao sondar diretamente o espectro e a dispersão dessas excitações. E com essa análise, é possível determinar a propriedade de diversos materiais, como magnetismo, condutividade eletrônica, condutividade térmica, polarizabilidade, entre outras. Esta visão ampla da estrutura eletrônica e excitações fornecida pela IP pode ser usada para melhorar ou refutar modelos teóricos amplamente usados hoje em dia, em simulações computacionais, que auxiliam não apenas na compreensão das propriedades dos materiais, mas também orientam a síntese de novos materiais com funcionalidades específicas. Nos aprofundando um pouco mais na óptica da linha IP, iremos nos deparar com uma informação que já foi vista nessa apresentação, e esta é que a óptica da linha IP foi projetada especificamente para explorar a fonte de raio-x moles. Só que o que a gente ainda não tinha visto é que esta fonte de raio-x moles é totalmente limitada por difração no anel de armazenamento Sirius, o que fornece um poder de resolução muito alto e pequenos tamanhos de focos, que são necessários para experimentos de alta resolução. Outra informação muito importante relacionada com a óptica é que essa estrutura óptica contém um espelho plano, que serve para desviar o feixe de raio-x em 2 braços, o que permite a instalação de 2 estações terminais, permanentemente conectadas à linha de luz. Uma dessas estações é dedicada a Higgs e outra a XPS, enquanto ambas podem realizar experimentos XAS. Aqui nós temos uma imagem do layout
em que a gente pode comentar um pouco mais sobre, principalmente, a estrutura óptica. Aqui a gente tem a fonte da radiação. Aqui a gente tem a estrutura óptica, que eu estava comentando anteriormente, que ela serve para separar a radiação que vem da fonte nesses dois terminais, que é a estação XPS e a estação Higgs, e que ambas são capazes de realizar experimentos XAS. Esse slide aqui tem o objetivo de apresentar um pouco dos parâmetros relacionados com a linha de luz, alguns que a gente já viu, como a faixa de energia, que vai de 100 a 2.000 eletronvolts. A gente também aqui tem o poder de resolução, o conteúdo de harmônicos, e o tamanho do feixe Higgs e o tamanho do feixe XPS. Agora, iremos nos aprofundar um pouco mais nas técnicas utilizadas na linha de luz. A XAS não é uma das técnicas principais, mas, como eu falei anteriormente, é uma técnica que pode ser utilizada pelas duas estações, então eu não quis deixar ela de fora. E eu vou começar por ela porque nos slides posteriores eu irei me aprofundar um pouco mais nas duas estações, na estação Higgs e na estação XPS. Então eu começo por ela e depois eu continuo falando das outras. A XAS é uma técnica amplamente usada para determinar a geometria local. Agora, iremos nos aprofundar um pouco mais nas técnicas presentes na linha de luz IP. Vou começar pela XAS, apesar dela não ser uma das técnicas principais utilizadas na linha de luz IP, só que, como eu disse anteriormente e mostrei no layout, ela é uma técnica que pode ser usada pelas duas estações, a estação Higgs e a estação XPS do layout da linha de luz IP. E então eu não quis deixar ela de fora, e como nos slides posteriores eu irei me aprofundar nas duas estações, eu resolvi começar por ela para a gente já conversar um pouquinho sobre ela. A XAS é uma técnica amplamente usada para determinar a geometria local em escala atômica e/ou a estrutura eletrônica da matéria. Ela provê informações sobre um elemento específico e altamente eficaz em estabelecer relações entre as propriedades e a estrutura de qualquer material. Iniciando pela estação XPS, que o status dela é de comissionamento, um dos pesquisadores da linha de luz IP que apresentou essa imagem até disse que aqui ela estava em uma base provisória, porque ela ainda está nessa fase de comissionamento. E a estação XPS ela tem um analisador de elétrons comercial, ela tem uma câmara de ultra alto vácuo, que aí a gente representa por essa sigla aqui. Ela tem um canhão de íons para fazer limpeza in situ e um canhão de elétrons para fazer compensação de cargas. Tem um manipulador motorizado, tem uma câmara de pré-tratamento que possibilita fazer tratamento térmico na presença de gases. E aqui, o que eu tinha comentado, que ela também consegue fazer a análise de absorção de raio-x, né, a XAS. Então, acho que fica bem claro que a estação XPS é centrada na utilização da técnica XPS, que só para relembrar, é a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, que é uma técnica espectroscópica quantitativa, sensível à superfície, baseada no efeito fotoelétrico, que pode identificar os elementos que existem dentro de um material, a composição elementar, como a gente viu lá no começo, ou então recobrindo sua superfície, bem como seu estado químico, a estrutura eletrônica geral e a densidade dos estados do material. XPS é uma técnica de caracterização poderosa, porque não apenas mostra os elementos que estão presentes nas amostras, mas também a quais outros elementos estão ligados. Continuando falando um pouco da técnica XPS, um fato muito interessante é que ela é amplamente realizada usando fontes convencionais de raio-x, só que o uso da luz síncrotron amplia suas capacidades analíticas. O alto fluxo de fótons torna possível realizar experimentos de XPS em espécies atômicas de baixa concentração, como dopantes, impurezas e moléculas adsorvidas em superfícies. A possibilidade de alterar continuamente a energia dos raios-x incidente permite a otimização das seções de choque de fotoionização, para aumentar o sinal de uma espécie particular de interesse. A energia variável dos raios-x também nos permite ajustar
a energia cinética dos elétrons emitidos, aumentando a sensibilidade à superfície para menos de 0,5 nanômetros, ou até mesmo para realizar perfis de profundidade não destrutivos. A alta resolução espectral melhora a precisão da análise de XPS, particularmente para amostras complexas, contendo vários estados químicos, com pequenas diferenças de energia de ligação. Além disso, também é possível explorar a polarização dos raios-x, para sondar a orientação e a quiralidade das moléculas adsorvidas. Passando agora para a estação de Higgs, a gente pode ver que o status dela é de montagem. E para explicar melhor um pouco do funcionamento dela, a gente vai dividir em 3 partes, que a primeira vai ser o espectrômetro, a segunda vai ser o detector e a terceira a câmara experimental. Aqui a gente tem uma imagem, essa daqui seria a câmara experimental e esse daqui seria o espectrômetro. Então, começando pelo espectrômetro, que a gente tem aqui novamente a imagem, e a gente vê que o status dele está num processo de montagem. Então, para a gente se aprofundar um pouco mais nessa parte, o primeiro passo que a gente precisa entender é que para a gente fazer Higgs, é necessário medir a energia dos elétrons que saem da amostra. Aqui a gente tem uma representação gráfica da óptica do espectrômetro e a gente vai tentar entender ela para entender como funciona esse processo. Aqui a gente tem os raios-x incidentes, que eles incidem, né, nessa amostra. Aqui eles são espalhados inelasticamente. Então, para a gente conseguir coletar esses raios-x que foram espalhados inelasticamente a partir da interação com a amostra, a gente usa essa grade de difração, que ela coleta e dispersa em energia os raios-x que foram dispersados aqui e focaliza isso nessa CCD, onde é possível ver o espectro de energia. Então, para o funcionamento do espectrômetro, a gente precisa pensar também que ele vai ter que ter um tipo de mecânica. A gente vai analisar um pouco da mecânica que é necessária para esse processo. O primeiro elemento que é necessário é uma mecânica para o posicionamento das grades e do detector, que a gente precisa de ter um posicionamento aqui das grades do detector para diferentes tipos de energia. O segundo é o comprimento e a estabilidade. Isso daqui tudo tem que ficar parado e o detector tem que ficar longe da amostra, por isso que o espectrômetro ele tem que ser comprido. E, além disso, o espectrômetro tem que girar ao redor da amostra, por isso que ele tem esse formato aqui, que ele gira ao redor da amostra. Partindo agora para o detector da estação Higgs, aqui a gente tem o status dele, que é aguardando comissionamento, e uma imagem aqui do laboratório. Nele estão presentes 2 sensores do tipo CCD, com 1.600 por 1.600 pixels, o pixel de 16 microns, e ele tem um ruído menor do que 1 elétron e uma resolução espacial menor do que 5 microns. Partindo para a câmara experimental, que está no status de montagem, aqui a gente tem que ela tem uma rotação de 130 graus em vácuo, um manipulador motorizado XYZ, ambientes especiais CRIO de 10 Kelvin, RX mais RY líquidos, e como eu falei anteriormente, a estação Higgs, assim como a estação XPS, também consegue fazer a XAS, que é a absorção de raio-x, né? Nos aprofundando um pouco mais agora no espalhamento inelástico ressonante de raio-x, que é a técnica Higgs usada nessa estação, e ele é uma técnica que mede as mudanças de energia e momento dos fótons espalhados por amostras nos estados sólido, líquido e gasoso. A energia e o momento perdidos no processo inelástico são transferidos para excitações intrínsecas dentro do material em estudo. Com os avanços recentes na performance de espectrômetros e detectores, tornou-se possível distinguir várias excitações de baixa energia, como excitons, plasmons, magnons e fônons, que governam as propriedades de transporte dos materiais. O Higgs possui algumas características únicas que distinguem ele de outras técnicas inelásticas, baseadas em espalhamento de nêutrons, elétrons, luz, comumente usadas para estudar essas excitações elementares. O Higgs é sensível ao volume, requer apenas pequenas quantidades de amostra, é específica ao elemento e orbital.
depende da polarização e cobre um grande espaço de fase de espalhamento. A sensibilidade química surge sintonizando-se à energia dos raios-x incidentes, com as ressonâncias dos diferentes tipos de átomos em material. O Higgs pode até diferenciar entre o mesmo elemento químico em locais com diferentes ligações químicas, valências ou até mesmo posições cristalográficas, se as ressonâncias forem distinguíveis. Outra característica peculiar do Higgs é que a resolução em energia não depende do tempo de vida do buraco, presente apenas no estado intermediário, o que leva a espectros intrinsecamente estreitos, com resolução de energia e momento determinada pela instrumentação. Com raios-x moles na faixa de 100 a 1.200 eletronvolts, Higgs é particularmente útil para metais de transição de primeira linha e elementos leves, em materiais com elétrons fortemente correlacionados, catalisadores, moléculas orgânicas e polímeros. Agora irei falar um pouco sobre a óptica da LIMP, irei resumir um pouco com base no que eu estudei. Aqui primeiro a gente tem a fonte da radiação. Em seguida, eu vou começar explicando um pouco sobre esse primeiro espelho aqui, que é um espelho colimador que tem a função de focalizar o feixe na direção horizontal, na fenda de saída. E na vertical, ele colima, ele deixa o feixe paralelo. O feixe paralelo, ele passa pelo monocromador e em seguida a gente tem esse espelho aqui que focaliza o feixe na fenda de saída. E depois a gente tem aqui, por último, esse espelho elipsoidal que forma uma imagem na amostra. Por último, eu vou fazer um breve resumo da LIMP, só para fazer uma recapitulação dos principais pontos que a gente viu. Primeiro, a LIMP é uma linha de espectroscopia de alta emissão com raio-x moles. Os raios-x são da faixa de 100 a 2.000 eletronvolts. Com ela, é possível medir a composição, a estrutura eletrônica e as excitações da amostra. E com ela é possível utilizar amostras líquidas ou sólidas. E ela faz isso combinando as duas técnicas principais, que é a XPS e a Higgs, mas ela também é capaz de usar a técnica XAS, como a gente falou várias vezes. E aqui está um pouco resuminho com alguns outros pontos da técnica, como por exemplo a XPF. Com ela é possível mapear todos os elementos acima do hidrogênio, tem essa profundidade, é capaz de fazer tratamentos térmicos e limpeza in situ, e posteriormente o pesquisador falou que eles pretendem que ela também faça mapeamento micrométrico. O Higgs aqui, a gente tem que ela pode mapear esses materiais de transição, esses daqui, e elementos leves, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Tem a resolução de menor que 30 microeletronvolts e rotação contínua, trabalha na temperatura de 400 a 10 Kelvin, e também tem célula de líquidos. Então, esse daqui é o final da minha apresentação. Aqui está um pouco das referências, que aqui é o site e um vídeo do canal do YouTube que é referente ao site também. Muito obrigado por assistir.